vocês. Nós também estamos felizes e nós vamos bater um papo legal. Se você quiser sentar, pode ficar à vontade. Você quer sentar? Vamos sentar os dois, juntinhos? Então vamos. Eu estou desde... Vamos sentar juntinhos. Bater um papo, depois fica de pé. Pra gente bater um longo papo e pra vocês todos poderem perguntar todas as curiosidades que vocês têm sobre o universo da dublagem. Frozen, é claro. É claro. Mas vamos começar do... Agora o sol voltou. Vai, faz o sol. Sou eu que tô trazendo. Mas vamos começar falando um pouco mais. Vamos voltar no tempo. Vamos fazer uma linha cronológica que é muito interessante. Vamos. Você é bem delicado perguntar a idade de uma moça, né? Mas vamos pular essa pergunta. Vamos para a próxima. Eu quero saber da Thaís Spillman, como é que ela começou toda essa sua carreira artística? Como ela começou? Você começou, vem de família, vem de interesses, você assistia muitos filmes, você, como começou essa parte artística? Minha vida. Da sua vida? Bom, a gente parece que nasce na família que a gente pede, né? Eu nasci numa família de artistas, de músicos, uma parte também da família do meu pai trabalha com cinema nos Estados Unidos, então eu tenho pessoas ligadas às artes cênicas na família, e a minha família mais próxima aqui no Brasil e também na Europa são várias gerações de músicos. Meu pai era maestro, meu avô. Eu acho que o som tá com um pouquinho de médio. Pronto, melhorou. Então, eu já nasci numa família de músicos, mas eu amava ouvir música. E meu pai tinha uma orquestra de jazz, ele me apresentou, eu ouvia as grandes cantoras de jazz. Mas eu, aos 10 anos de idade, numa viagem, que tinham alguns atores junto com a gente brincando de mímica, esses atores chegaram pro meu pai e falaram que ele devia me colocar no teatro porque eu tinha jeito para interpretar. E assim foi. Quando a gente chegou no Rio, eu fui pro Teatro Tablado aos 10 anos e já comecei a fazer testes e já fui encaminhada para alguns trabalhos. Eu fiz uma minissérie na Globo muito pequenininha, que eu fiz uma filha da Vera Fischer, eles queriam uma menina lourinha, de olho claro. Eu lembro que nem tinha fala, mas eu fiquei toda feliz que eu fui escolhida para o papel, estava sempre lá do lado dela. E depois comecei a fazer vários comerciais. Protagonizei uma campanha do Guaraná Antártica, que era um filme inspirado no King Kong, com aquela mulher loura amarrada na selva, aos berros. E comecei a fazer uma série de clipes também musicais, fiz videoclipes da Cássia Eller, do Jorge Ben, enfim, de um monte de gente bacana da música. E mais tarde eu descobri na escola, num concurso de música, que eu podia cantar, que eu tinha o dom da música também, por influência de amigos. Vamos lá participar do concurso da escola, quem ganhasse ganharia uma bolsa de estudos. Então eu participei meio despretensiosamente. Acabou que eu consegui vencer o concurso com os meus amigos, cantando um rock and roll dos anos 70 que eu adoro, do Jimi Hendrix. Olha só. E ganhei a bolsa de estudos e isso me deu assim um clique. Eu falei, epa, peraí. Se eu não tenho nem técnica, nunca estudei isso, só canto em casa, no chuveiro, no meu quarto, mas eu consegui aqui no meio de vários artistas bacanas da escola, desenvolvidos já, se eu conseguir essa posição e se eu venho dessa família, eu acho que eu tenho o dom da música. E fui lapidar o dom da música. Dei uma paradinha com o teatro. Para concluir, a vida da gente é muito louca. Mais tarde, como cantora, fui convidada para fazer um teste para cantar em um filme da Disney chamado Nem que a Vaca Tussa, em 2004. Alguém lembra desse filme? Alguém conhece esse filme? Que é um amor esse filme, a coisa mais linda. E eu já tinha uma coisa desde a infância, eu assistia Dumbo, Bambi, eu via aqueles filminhos com histórias de animaizinhos. Gente, eu não aguentava, eu começava a chorar. Eu fiz o teste aos prantos. Quem viu o filme sabe, as vaquinhas perdem a fazenda. Eu cantava, chorando. Enfim, passei no teste. Eu acho que eu consegui transmitir emoção. Eu estava dublando uma cantora sensacional canadense chamada K.D. Lang.
E depois dali comecei a cantar em vários filmes da Disney e depois comecei a estudar para dublar também como atriz, já que antes de tudo eu era uma atriz mirim, já tinha feito inúmeros trabalhos, já tinha minha carteira de trabalho. E aí, gente, por isso que eu falei que a vida é muito louca, tudo vem na hora certa. Quando eu já tinha cantado em inúmeros filmes, no Nem Cavacatuça, cantei a música de abertura do primeiro Ben 10, não sei se vocês lembram. Depois cantei a voz, dublei a voz da sereia do Piratas do Caribe, uma sereia sinistra do Piratas 4, que devoradora. Enfim, depois de cantar em inúmeros filmes, eu fui me aprimorar como uma atriz de dublagem. E aí, o que acontece? Recebo mais um telefonema dizendo que haveria esse teste para a nova princesa da Disney, mas claro, ninguém tinha noção da proporção que a princesa ganharia, Ninguém sabia que Frozen ia ser esse sucesso desbundante, assim, recordista no mundo. Eles precisavam de uma atriz que cantasse para dublar a atriz original, Idina Menzel, que é uma super atriz, cantora da Broadway. Eles queriam que aqui no Brasil fosse uma pessoa que pudesse fazer os dois e que tivesse uma voz, a minha voz não que ela se pareça com a da Idina, mas que a gente tivesse nuances, que a gente tivesse extensão similar e que na interpretação falada pudesse se aproximar. Porque é uma cantora com agudos, mas é uma cantora que não é uma atriz, é uma cantora com uma voz aguda, como das princesas originais. Ela tem um pouco de peso, A Elsa tem uma carga dramática pela própria história dela. Então acaba que a minha voz, por eu ser uma soprano dramático, que é uma voz que tem agudos, mas que tem harmônicos graves, acabou que eu também conquistei, o que eu posso dizer, essa missão na minha vida, esse presente maior na minha carreira, que é representar a Elsa aqui no Brasil. Falei pra caramba, Pode continuar. Ele queria a minha história, mandei ver. Já deu. Não precisa nem costurar a ideia, que já falou tudo. Não, mas pode ir em frente, Silvio, já falei tudo. Olha só, além de... já deu pra ver que foi tudo uma costura, Você começou com a dublagem, foi pra música, foi voltou pra dublagem. E o teatro em si? Você já chegou a fazer festas de teatro? Eu fiz shows teatralizados. Teatro musical? Será que você juntou um com o outro? Que é legal. Eu acho sensacional. É bem bacana. O teatro musical é lindo. Eu gosto muito, eu participei de muitas peças. Na época, principalmente, que eu estava atuando em TV, em publicidade, videoclipes. Mais tarde, eu desenvolvi um musical no Rio de Janeiro que contava a vida de uma grande cantora de jazz, a Billie Holiday, ao lado do Miele, que era um ator incrível que já nos deixou. E agora eu estou para estrear no Rio um novo espetáculo musical teatralizado, unindo as minhas paixões, que são a música e o teatro. E dessa vez a gente vai fazer um espetáculo que conta a história de Marilyn Monroe. A gente vai trazer até para São Paulo. Vai fazer dia 19 de julho no Blue Note, São Paulo. E eu vou estrear no Rio dia 20 de junho, daqui a pouquinho, daqui a 2 semanas. Então o teatro está sempre presente, na dublagem, no palco. Os meus shows musicais são muito teatralizados. E agora esse espetáculo novo que tem muito teatro, além de um texto incrível, bárbaro, além da música. Coisas incríveis, coisas brilhosas, mas você já parou para pensar? Você parou assim, um momento que você chegou em casa no seu sofá, sentei assim, olhei a TV, olhei o DVD lá e falei, nossa, o que você acha de ser uma princesa da Disney agora? Eternizou. Eternizou. É uma coisa que vai ficar, quando eu paro para pensar, que não vai durar uma década, nem 2, nem um século. Acho que vai durar muitos. É uma emoção para mim, porque a Disney é uma fábrica de sonhos que conta histórias humanas. Eu acho que a Elsa representa mais do que nunca uma rainha, princesa rainha muito humana,
com muitas questões humanas. Ela não é perfeita, ela não é... tudo é lindo, não. Ela tem as questões dela, ela tem as lutas dela para se aceitar, para aceitar o seu poder, para aceitar que o seu poder, ele é divino e que pode ser usado para o bem, porque ela aprendeu o contrário. E quantos de nós aqui, se não todos nós, não temos essas batalhas, essas lutas, né? E eu tenho uma grande honra em representar uma princesa da Disney e uma princesa que representa demais as mulheres reais. Olha só. Né? Não é verdade, Silvio? É verdade, mas olha... já teve na verdade, uma curiosidade mais específica. O dia que o seu chefe de dublagem chegou, teve um teste para você fazer a seleção da Frozen, ou foi uma indicação, ou foi uma coisa suada, ou foi uma surpresa? Conta pra gente como foi esse dia, essa experiência do comecinho até o processo final. Nós, atores, dubladores, nós sempre passamos por processos de teste, né? O pessoal que faz musical faz teste, o pessoal que trabalha em TV faz teste, e os dubladores, a gente em vários trabalhos de dublagem não faz teste, tá? Os diretores já selecionam de acordo com o timbre que se aproxima do ator original, né, vários diretores já conhecem cada dublador e já sabem para qual tipo de trabalho cada um se enquadra bem. Mas no caso de um filme como Frozen, é muito importante um teste, porque é um filme grandioso, é um filme que requer muitas habilidades de você se aproximar do original, de você emocionar e de você cantar também bem o tema, representando bem esse tema no seu país, né? Se aproximando também do timbre, das nuances, da extensão vocal, enfim. O teste para filmes imensos assim da Disney é um processo natural. E eu fiz alguns testes para essa seleção de Frozen. Você chegou e como foi o momento que você chegou com a música mais famosa, mais conhecida de todos os tempos? Deixa eu repetir a pergunta aqui. Como foi o momento que você pegou a letra a primeira vez? Como você foi para fazer a gravação da canção mais famosa que já se eternizou? Como foi a sensação? Chegou em casa e falou, nossa, eu não acreditei que eu fiz isso. Eu cheguei em casa sem saber, né? Eu tô sendo testada com várias outras pessoas. Eu não tenho ainda a noção se eu vou ser a pessoa aprovada. Certo. Mas, sem dúvida, eu lá no estúdio, eu coloquei toda a minha emoção, toda a minha técnica como cantora e, enfim, toda a minha agilidade como dubladora, porque a dublagem é uma arte que requer uma tremenda agilidade, né? A gente ouve o original ao mesmo tempo que a gente lê, ao mesmo tempo que a gente assiste. Alguém aqui já viu como é um estúdio de dublagem? A gente tem uma tela, o texto à nossa frente e o áudio no fone. Enfim, você tem que ouvir o original, como eu disse, e se ouvir ao mesmo tempo, porque você tem que estar em sincronia. Muitas vezes até adaptar o que está no texto, porque o texto às vezes é traduzido literalmente e você precisa encurtar ou aumentar para caber e para comunicar, porque às vezes traduz e perde a graça, perde o sentido. Então a gente trabalha com sinônimos ou a gente trabalha com frases que vão dar o mesmo sentido que está sendo pedido. E tudo ali, né, gente, vendo pela primeira vez um filme, tendo que ainda por cima encaixar toda essa emoção, essa boa dicção, essa agilidade naquela boquinha que já está ali desenhada. Então é uma tarefa. Ontem mesmo eu dublei uma série que foi... Eu saí assim do estúdio, ó. Porque era uma série, era uma cena... é uma série que está até estreando hoje na HBO, a Big Little Lies. Muita gritaria e muita gente uma falando em cima da outra, e eu tento que coordenar e tentar ouvir onde está a voz da minha personagem, o outro está falando em cima, cheio de palavrão, enfim, uma loucura.
E cada dia você é uma coisa, né? Um dia você é uma malucona lá gritando, outro dia você é uma princesa, Exatamente. outro dia você é uma mendiga, outro dia você é, né? Outro dia você é um falcão, outro dia você é uma coelha, outro dia você é uma sereia. Então é uma verdadeira loucura. Mas é mágico, é maravilhoso, é apaixonante. Eu sei que tem quem aqui gostaria de no futuro aí estudar e ser um dublador aqui? Gostaria de fazer teatro, gostaria de fazer essas coisas assim, parte artística. Alguém aqui já é algum ator, já trabalha também? Alguém? De repente, uma mão ali, 1, 2 ali. Aí, ó. Você tem alguma dica, por exemplo, para quem está começando, tipo, se esforça, algum incentivo para o pessoal? Tenho, gente, tudo na vida vem com muito suor e muito trabalho. A Elsa veio na minha vida, eu já estava dublando há 10 anos. E já estava trabalhando como atriz agora perdi até as contas, mas muito mais. 2 décadas. Abafa o caso, esquece. A gente tem que se lapidar muito, seja para o que for. Se você quer ser um bom médico, você tem que se lapidar, né? E além do conhecimento até trivial, se você quer ser um psicólogo, se você quer ser um advogado, se você quer ser um bom cozinheiro, seja o que for, com o ator é a mesma coisa. E eu diria que é um mercado, me parece, ainda mais competitivo, né? O mercado artístico é muito competitivo. Então você não pode ser bom, você tem que ser excelente. Você, para ser dublador, para começar, você tem que ser ator. Não existe a função de dublador se você não for um ator profissional, né? Com o seu registro, com uma experiência para interpretar. Básico, assim como todas as profissões, né? Como eu disse, o médico precisa de um registro para exercer, um advogado precisa de um registro lá da OAB para exercer. Com a dublagem eu acho bacana, é isso mesmo. Então é muito importante que a gente tenha uma autoconfiança como ator para depois se lapidar estudando a técnica da dublagem, que não é mole. E assim, muitos atores são excelentes atores em cena, em palco, em TV, cinema, mas às vezes não tem o dom da dublagem, porque o dom da dublagem requer essa coordenação motora toda, essa facilidade de passar toda a sua emoção apenas através da voz. Porque o ator em palco, ele passa a emoção com o corpo, com o rosto, né? E a gente na dublagem, a gente não pode usar, ninguém tá vendo lá o meu rosto como a Elsa, o que eu tô fazendo com o corpo, mas meu corpo tá respondendo. Quando eu tô ali gravando, meu corpo tá, né, Silvio? Exatamente. O Silvio tem os trejeitos dele também. Mas enfim, você tem que passar toda a sua emoção através da voz. Então é uma arte super... não é fácil, mas é totalmente possível. E para quem tem o dom, eu acho que é questão de se lapidar, estudar muito, para ser excelente. Assim como você estudou também na sua fase de cantora. E para dublar dos gêneros musicais, você teve vários projetos musicais. Pelo que a gente estava lendo lá na ficha, pode falar ficha? Tinha um projeto musical de jazz, é o mais atual, é isso? Sim, eu me apresento em vários festivais de jazz, que eu adoro cantar. Jazz, blues, rock clássico, a soul music. São estilos, para quem não conhece, que influenciaram, por exemplo, cantoras como a Amy Winehouse. Ela veio dessa mesma escola. Ela compunha as suas músicas, porém ouvia, se lapidava e se dedicava a esses gêneros, assim como eu venho fazendo. E esses festivais, assim como o Up ABC e outros festivais de cultura geek, anime, enfim, esses festivais de jazz estão crescendo muito por todo o Brasil. Então eu viajo muito fazendo esses shows que contam. Meu show conta a história desses gêneros desde os anos 20 até os anos 70, que foi o ápice, assim. Então trabalho também de resgate dessa cultura vintage, retrô, que eu curto muito. Olha só, daqui a pouco já abrir para perguntas aqui que ele tá falando. Vamos! O pessoal tá louco. Não esqueça de deixar o like, compartilhe o vídeo
E inscreva-se no canal e ative o sininho.